Roma 7, Antíoco Epifânio 3. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e o contexto histórico da criação desse vídeo aqui é que um pouco antes de eu gravar esse vídeo, Corinthians e Grêmio estavam jogando lá pelo Campeonato Brasileiro. E eu tive que assistir esse jogo ao lado da minha esposa, torcendo para o time fazer gol contra o meu time, cara. Jogo muito feio, muito monótono, até pelo resultado 0-0. E aí eu lembrei de um outro jogo bem menos monótono e bem mais famoso e importante na história, ainda que de uma forma meio vergonhosa para nós brasileiros, quando a Alemanha ganhou do Brasil de 7-1. Uma imensa goleada. E basicamente hoje o que a gente vai ver é uma goleada de Roma em cima de Antíoco Epifânio pelo título, né, de Chifre Pequeno de Daniel capítulo 8. Então hoje a gente vai continuar a nossa saga de respostas ao Desvendando o Adventismo, e hoje eu vou ler uma página e meia desse livro aqui, Estudos Selecionados de Interpretação Profética, do William Shea, ok? Eu vou ler aqui mais ou menos um pouco mais do que uma página e meia de conteúdo, páginas 59 e 60 desse livro, que basicamente faz parte do resumo da conclusão, né, desse artigo aqui, porque Antíoco IV não é o chifre pequeno de Daniel 8. Esse artigo ele tem dezenas de páginas, mas eu só vou ler a conclusão para tomar o menos tempo de vocês possível, ok? Recomendo que vocês adquiram o material. Inclusive, esse artigo tem disponível na internet gratuitamente em inglês. Vou inclusive colocar um link na descrição do vídeo. Se eu esquecer, vocês me cobram nos comentários. Então quem lê inglês aí já tem acesso oficial, né? A própria igreja disponibiliza esse artigo gratuitamente. Eu não encontrei nenhuma versão em português disponível, tá bom? Então se vocês quiserem, é só procurar o livrinho aí, ver se vocês conseguem comprar, beleza? E a gente vai dar uma estudada agora em algumas questões muito interessantes, conforme eu falei no vídeo anterior, sobre a interpretação do livro de Daniel, que quando você chega num texto que tem várias possíveis interpretações e não existe uma autoridade central para bater o martelo qual que é a verdade, qual que não é, você precisa aprender a pesar as interpretações para você decidir na sua própria consciência, na sua própria cabeça, qual que você vai dar mais crédito. Lembrando que interpretações desse tipo de coisa, especialmente de um livro como Daniel, nessa parte profética, bastante simbólica e bastante complexa, paira mais no âmbito da teoria e da hipótese do que daquela coisa assim fixa e fundamentalista, ok? Conquanto a gente tenha segurança no nosso caso, né? E que a nossa interpretação é melhor que as interpretações concorrentes no universo preterista, idealista ou futurista, é importante manter uma certa humildade diante da complexidade da interpretação do texto, tá bom? Isso não quer dizer que a gente está diante de uma coisa assim impossível de se saber e que a verdade é relativa, mas quer dizer que o texto é complexo e abre margem para múltiplas interpretações. E aí a gente vai começar o nosso vídeo marcando 3 gols, um atrás do outro, em favor de Antíoco Epifânio como chifre pequeno de Daniel capítulo 8. E aí o William Shea escreve o seguinte: os principais argumentos para identificar o chifre pequeno do capítulo 8 como Antíoco IV repousam sobre 1. Sua perseguição aos judeus. Não vou gritar gol que eu estou gravando esse vídeo de madrugada, tá? É quase 4 horas da manhã aqui. 2. Sua suspensão dos sacrifícios e profanação do templo de Israel. Mais um gol para Antíoco Epifânio, hein? E 3,
localização de sua origem a partir do chifre Seleucida, uma das 4 divisões desenvolvidas com a dissolução do Império de Alexandre o Grande. Então, basicamente, esses são os 3 principais pontos que se usam para dizer que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8. Então, a sua perseguição que ele realizou aos judeus, o fato de que ele suspendeu os sacrifícios e profanou o templo, e o fato dele ter sido ali um rei dentro dessa dinastia Seleucida, né, que veio dessas 4 divisões do Império de Alexandre o Grande, fazem com que muitos intérpretes enxerguem Antíoco Epifânio como o chifre pequeno de Daniel capítulo 8. Então, já começamos o jogo 3-0 para o Antíoco Epifânio. Entretanto, o Adventismo do Sétimo Dia entende que Daniel 8 não fala de Antíoco Epifânio, mas fala de Roma, tanto em sua fase pagã quanto em sua fase papal, como chifre pequeno, ok? E aí nós vamos ver se Roma consegue virar esse jogo, e a minha proposta é que esse jogo vai terminar 7-3 para Roma. Você duvida? Vamos lá então, para que Roma comece a diminuir o placar, e o William Shea diz o seguinte: se os 4 chifres representam 4 reinos que surgiram do Império de Alexandre, então o aparecimento de um outro chifre no cenário das atividades poderia melhor representar outro reino, em vez de apenas um simples rei na linha sucessória de um daqueles reinos. Por mais que alguém realce as realizações de Antíoco IV, ele não pode ser considerado maior do que um ou outro dos impérios precedentes, da Pérsia e da Grécia, ainda que os superlativos que descrevam o chifre pequeno indiquem sua grandeza superior. E aqui a gente começa a entrar numa questão bastante importante. Bom, dentro da perspectiva do texto de Daniel capítulo 8, quando se quebra o chifre grande, lá que estava no bode que venceu o carneiro, que depois é explicado pelo anjo ser o rei da Grécia, que vai matar lá e destruir os persas e tomar o lugar, quando quebra esse chifre, entram 4 chifres no seu lugar. Entretanto, esses 4 chifres, eles são compreendidos como 4 reinos que surgem dos 4 generais de Alexandre o Grande. Então, qual que é a perspectiva aqui? Esses chifres, eles são reinos e não reis. Se depois dessa divisão em 4 chifres surge um chifre pequeno, o mais lógico é que esse chifre pequeno seja um novo reino, e não um mero rei dentro dessa perspectiva desses 4 reinos, ok? Esse é o primeiro argumento em favor de Roma como o chifre pequeno. Por quê? Porque Roma é o novo reino que toma lugar no palco mundial, aí, como dominador do mundo, etc., depois da Grécia. Não é Antíoco Epifânio que se torna o novo rei do mundo, é Roma que se torna a nova imperatriz aí sobre o mundo todo, o grande império, inclusive que foi muito maior do que o império dos gregos, né? Inclusive conquanto Roma tenha sido extremamente influenciada pelos gregos em termos da filosofia, do direito, da própria religião. Muitos dos deuses gregos depois se tornaram deuses romanos e etc, né? Tem uma relação aí entre Roma e Grécia, mas Roma é o império que substitui o Império Grego. Então, dentro dessa perspectiva, é mais natural que o chifre pequeno seja um novo reino. Inclusive que seja um novo reino maior do que os anteriores, maior do que a Grécia, maior do que a Pérsia, tá bom? Ou o reino dos Medo-Persas, beleza? Então agora tá 3-1 para Antíoco Epifânio. Vamos diminuir essa margem aí? Segundo argumento. William Shea diz assim: o chifre pequeno deveria conquistar na direção do sul do oriente da Terra Gloriosa, ou da Palestina.
A vitória de Antíoco IV no delta do Egito foi de curta duração, visto que Roma o forçou a retroceder depois de apenas um ano de ocupação parcial. Ele tentou recuperar os territórios do Oriente que se rebelaram no final do reinado de Antíoco III, mas por ocasião da sua morte, seu êxito havia sido apenas parcial nesta busca. Não somente ele já estava de posse da Palestina quando subiu ao trono, assim ele não poderia ter se estendido em sua direção, mas ele foi o principal motivo para a perda da Judéia pelos Seleucidas. Portanto, os resultados alcançados por Antíoco nessas três regiões geográficas não é compatível com o que o chifre pequeno deveria realizar naquelas mesmas áreas segundo a profecia. Então o que diz lá o chifre pequeno de Daniel 8, né? Que ele se tornou forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. E Antíoco Epifânio não teve sucesso nenhuma dessas três direções. E Roma teve sucesso nessas três direções, né? Inclusive, Roma vai se tornar, inclusive, a dominadora da própria Terra Gloriosa, um pouquinho depois aí de Antíoco Epifânio, na época que quem viveu? Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus viveu, a Palestina era dominada por Roma e não por Antíoco Epifânio, beleza? E isso é uma questão bastante interessante da gente entender e perceber. O Antíoco, ele não tem esse sucesso nessas direções que a profecia de Daniel 8 diz que o chifre pequeno teria, tá? Inclusive é bem interessante, se você vê o mapa, por exemplo, da Europa, do Mediterrâneo ali, e você vê ali Roma, você percebe o sul, o oriente, a Terra Gloriosa, exatamente áreas em que o Império Romano se expandiu, né? Quando ele se tornou o Império Mundial, no lugar do Império Grego. Então, 3-2, Roma já está chegando perto. Será que a gente empata no próximo tópico? Vamos que vamos. O William Shea diz assim: ainda que Antíoco suspendesse os sacrifícios regulares do Templo de Jerusalém, porque introduziu ali a duração de um outro ritual, ele não deitou abaixo o lugar do templo, que é incluído entre as coisas que o chifre pequeno haveria de fazer em Daniel capítulo 8. Olha que interessante, hein? Vamos até ler o texto aqui nesse caso, né? O que diz aqui a profecia de Daniel, capítulo 8? Diz assim no verso 11: ele, o chifre pequeno, se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Veja que Antíoco Epifânio nunca destruiu o templo de Jerusalém. Quem fez isso foram os romanos. Então, dentro desse ponto, empata o jogo, ok? 3-3, e agora parece-me que o jogo vai virar pro lado de Roma. Interessante. William Shea escreve assim: também as 2.300 tardes e manhãs não podem ser aplicadas a qualquer aspecto conhecido da carreira política antijudaica de Antíoco Epifânio, quer em relação ao tempo em que ele perseguiu os judeus, quer quanto ao tempo em que ele suspendeu os sacrifícios, tá? Historicamente, não existe nenhuma forma de você encaixar um período de 2.300 dias, ou 1.150 dias, ou sacrifícios, ou etc., em que Antíoco Epifânio perseguiu os judeus ou tirou os sacrifícios do templo. Simplesmente esse elemento fica assim meio vago, meio estranho quando você aplica ele a Antíoco Epifânio. Agora, se você lê a profecia de uma perspectiva historicista, levando-se em conta o princípio de ano, ela se encaixa perfeitamente no Império Romano, tanto em sua fase pagã quanto em sua fase papal, em suas atitudes aí anticristãs contra o povo de Deus, e Inquisição, e a própria crucifixão de Cristo, né? Esse reino se levanta contra o príncipe do exército, etc, 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 e essas imagens se cumprem de uma forma muito interessante, muito mais ampla, muito mais profunda, né? Com esse chifre pequeno agora se tornando muito maior do que era o reino da Grécia, e cumprindo de fato, né, por exemplo,
exemplo, destruindo o santuário, que é lá o que a gente leu na profecia de Daniel 8, e aqui também tendo essa obra restringida após 2.300 tardes e manhãs, beleza? Fechou? Ok, então agora já está 4-3 para Roma. Vamos marcar o quinto gol? William Shea diz o seguinte: Gabriel disse a Daniel que a visão era para o tempo do fim, sendo que a parte principal desta profecia está associada ao chifre pequeno e suas atividades. Esta parte dela dificilmente pode ser aplicada a Antíoco IV, sendo que ele não se prolongou até o tempo do fim. Tanto quanto se conhece, seu próprio falecimento foi muito natural. Esta informação não se pode comparar com o fim predito para o chifre pequeno em Daniel 8. Cronologicamente, o chifre pequeno deveria surgir no final do reinado dos chifres seleucidas. Antíoco IV, porém, reinou no ponto médio da dinastia seleucida, ok? Isso é uma coisa bastante interessante, né? A profecia de Daniel diz assim: no fim daqueles reis surgirá um rei de feroz catadura, né? Ou seja, quando terminar aquela divisão em 4 do império de Alexandre o Grande, dividido entre os seus generais, no final disso vai surgir o chifre pequeno. Agora, o Antíoco IV ele viveu meio que na metade do período dessa dinastia seleucida, então, naturalmente, a imagem do chifre pequeno não se coaduna com Antíoco IV. E especialmente quando você trata essa questão assim do tempo do fim, etc. Mais ainda, né? Como é que o tempo do fim poderia ser 200 a.C.? Até porque quando Cristo aplica certas características da profecia de Daniel sobre a abominação desoladora, ele ainda aplica isso ao futuro e não ao passado. Isso não poderia se cumprir em Antíoco Epifânio de forma nenhuma, de maneira que já viramos 5-3 para Roma como chifre pequeno, ok? Sexto ponto. O ponto final, examinado no capítulo 8, se relaciona com a origem do chifre pequeno. A melhor interpretação sintática atualmente disponível para os antecedentes dos pronomes e numerais em Daniel 8, versos 8 e 9, indicam que esse chifre saiu de um dos ventos do céu e não de um dos chifres. Alguns eruditos que têm identificado o chifre pequeno como Antíoco IV têm afirmado que sua origem também pode ser remontada a um dos chifres. Se nossa interpretação da sintaxe desses versos, porém, é correta, tal identificação deve ser suspeita. Alguém ainda poderia argumentar que Antíoco, a personificação do chifre pequeno, saiu de um dos 4 ventos do céu, em vez do chifre seleucida. Tal interpretação, porém, torna a identificação de sua origem vazia de qualquer significado. Existe uma discussão bem interessante ali sobre a tradução de Daniel, uma tradução complicadinha, né, nesse ponto específico, e alguns tradutores suprem a palavra chifre lá no verso 9, dizendo que o chifre pequeno surge de um dos chifres anteriores, tá? Mas isso não é verdade, porque o que acontece ali é uma expressão um pouco mais complexa de ser traduzida, né? Inclusive o William Shea, ele traduz da seguinte forma, né? Daquele que procede deles, ou seja, de um deles surgiu um chifre pequeno. Aí deles o quê? Pode ser deles chifres, deles ventos do céu, tá bom? Então essa ambiguidade gera um pouco dessa dificuldade. E dentro da percepção adventista, a coisa um pouco mais vaga é o mais correto do que dizer que ele surgiu de um dos chifres, tá bom? Seja como for, lembrem-se também daquele primeiro gol lá de Roma, tá? Como depois que Alexandre o Grande morre, ele é substituído por 4 chifres, e esses 4 chifres são 4 dinastias ou 4 reinos, que remontam aí às dinastias dos generais de Alexandre o Grande. Então o chifre pequeno também é melhor entendido como um reino do que como um rei dentro dessa divisão, ok? Aí depois quando a profecia diz que esse chifre pequeno deve se levantar no fim destes reinos e não na metade, já mata a questão, e aí é 6-3 para Roma, ok?
E por fim, o que diz William Shea aqui? Em um estudo separado, concluímos que nenhuma evidência foi encontrada para a presença de Antíoco IV na profecia de Daniel 9, versos 24 a 27, relativamente ao seu cumprimento histórico. Ao contrário, à luz de nossa exegese dessa passagem, temos encontrado razões convincentes para interpretá-la mais diretamente como profecia messiânica, do que tem mantido alguns intérpretes historicistas anteriores. Até onde diz respeito a Antíoco, o ponto importante acerca da profecia de Daniel 9 não é apenas a sua ausência histórica, mas a maneira como os títulos para o Messias eram ali usados, especialmente o título Nagid, ou príncipe. Quando o uso desse título em hebraico é comparado com Daniel 11, pode ser visto que o príncipe da aliança, o Cristo, aparece em Daniel 11, 22. Esta correlação nos fornece um ponto cronológico fixo que nos habilita a interpretar a história profética de Daniel 11. Isso é bem interessante, lembrando um pouco do que a gente falou no vídeo anterior sobre os paralelos entre os capítulos de Daniel, tá bom? E aí ele conclui dizendo o seguinte: quando este ponto fixo é utilizado, pode ser visto que as atividades do chifre pequeno, conforme descritos no capítulo 8, não aparecem no capítulo 11, até o verso 31. Ou algum tempo histórico depois do ministério terrestre e da morte de Cristo. Essas relações são reforçadas pela identificação da perseguição de Daniel 11, versos 32 a 34, com a perseguição conduzida pelo chifre pequeno, ou seja, por Roma medieval, de acordo com Daniel 7. Sendo que Antíoco IV Epifânio reinou brevemente em Seleucia, no segundo século a.C., as atividades contra o templo do chifre pequeno de Daniel 8 não deveriam ser executadas até depois da morte de Cristo. Portanto, Antíoco IV não pode ser o chifre pequeno, tá bom? 7-3 para Roma como chifre pequeno. Esse último ponto ele é um ponto um pouco complexo, porque lida com algumas discussões a respeito da interpretação de Daniel 9, que é, naturalmente, um texto bastante difícil de ser interpretado, ok? Inclusive, Daniel 9 é veículo, assim, de um monte de treta, né? De interpretação, em função, por exemplo, da leitura dispensacionalista, que faz uma bagunça gigantesca, separando o cumprimento das 69 semanas anteriores da 70ª semana, jogando essa 70ª semana para um futuro, onde o que na profecia se fala de Cristo, eles aplicam ao anticristo. É uma loucura total. Mas existem milhares de argumentos para se contrapor à visão dispensacionalista e para se defender a visão historicista e adventista de Daniel capítulo 9. Inclusive, quando a gente for analisar o vídeo do Descortinando o Adventismo sobre Daniel 9, vocês vão ver o quão ridículo e absurdo é o que o cara fala. Coisas assim abomináveis, né? Basicamente o que ele faz é ele pega um dos artigos do André Reis e tenta explica de forma muito ruim, muito pouco didática, muito mal explicada, e acha que desbancou a interpretação adventista. Mas a gente vai com calma, a gente ainda não está analisando o vídeo do Descortinando o Adventismo sobre Daniel 9. A gente ainda está em Daniel capítulo 8, tá bom? Seja como for, temos aqui 3 argumentos a favor de Antíoco Epifânio como chifre pequeno de Daniel 8 e 7 argumentos a favor de Roma como chifre pequeno de Daniel 8. No próximo vídeo, entretanto, a gente ainda vai dar mais razões para você preferir a leitura historicista, segundo a qual o chifre pequeno de Daniel 8 é Roma e não Antíoco Epifânio, antes da gente fechar a boca do saco. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.